Correção dos exercícios da apostila da página 39. Vamos aqui na apostila olhar o primeiro exercício que diz o seguinte: se f está de reais em reais e g de reais em reais são funções dadas por f de x igual a c mais x ao quadrado, onde c pertence aos reais e g de x é igual a x, seus gráficos se interceptam quando e somente quando isso ocorre quando delta ele é maior ou igual a zero, ok? Então aqui eu vou colocar para vocês fazer a resolução aqui mesmo e a gente precisa igualar, né? Então, c mais x ao quadrado é igual a x. Então, eu vou igualar esta função com esta função, tá? Então, vai ficar c mais x ao quadrado, esse cara passa para o outro lado com o sinal trocado, menos x igual a zero. Colocando em ordem, nós temos x ao quadrado menos x mais c igual a zero. Uma equação do segundo grau. A gente precisa calcular delta, porque só vai se interceptar se esse delta ele for maior ou igual a zero, tá? E aí, a gente calcula, obviamente, o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde o b é o cara que acompanha o x, ou seja, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o 1, que é o cara que acompanha o x ao quadrado, e o c continua o c mesmo. E esse cara, ele precisa ser maior ou igual a zero, tá? Então, menos 1 ao quadrado, aqui vai dar 1. Regra de sinal, menos com mais é menos, com mais é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes c, 4c. E nós temos aqui maior ou igual a zero. A gente precisa isolar o c. Então, vai ficar menos 4c, maior ou igual. Esse 1 tá positivo, passa negativo. Vou continuar aqui. Eu preciso isolar o c completamente para que a gente descubra o valor dele. Então, menos c, né, que é maior ou igual a menos 1. E o 4 passou, estava multiplicando, passou dividindo. Veja bem, esse c ele não pode ficar negativo. Para isso, a gente aplica-se regra de sinal, ou melhor, a gente multiplica por menos 1, tá? Toda a expressão. Então, menos c que multiplica menos 1 vai ser c positivo. Se eu troquei o sinal do c, logo eu troco o sinal de desigualdade. O que era maior ou igual, agora passa a ser menor ou igual. Menos 1 quarto, que multiplica menos 1, fica igual a 1 quarto. Ou seja, para que se interceptam aí, né, vai se interceptar esses dois gráficos quando C for maior ou igual do que 1 quarto, ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Exercício 2. Um número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação n ao quadrado menos 17n mais 16 maior que zero é. E aí tem as alternativas. Bom, como essa equação do segundo grau, ou inequação do segundo grau, ela tem o a igual a 1 e o b negativo, a gente pode descobrir as raízes por soma e produto. Então, se eu calcular as raízes por soma e produto, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só colocar aqui novamente. Não, não é isso. Não é isso que eu quero. Eu só quero escrever na tela. Obrigada. Aqui. Vamos lá. Então, a soma é quando eu tenho dois valores, que vai dar 17. E o produto é quando eu tenho os mesmos valores, que vai dar 16. Bom, para satisfazer essas duas situações, eu só vejo uma situação. 1 mais 16, que dá 17, e 1 vezes 16, que dá 16.
Então, eu achei aí os zeros da função, né? A solução é 1 e 16. Bom, agora a gente precisa saber qual é o valor inteiro que satisfaz, né? Então, a gente precisa pensar que nós temos a representação gráfica, essa função, o A é positivo, então com cavidade, né, voltada para cima, né? Deixa eu só apagar aqui, porque os dois pontos são positivos, então os dois coincidem aqui, né, na, nas abscissas na parte positiva. Por exemplo, esse 1 vai estar aqui e esse 16 vai estar aqui, certo? Então, quais são os valores de N? Aqui no estudo dos sinais, o N é todo número menor que 1, né? Aqui, o N, ele será menor que 1, tá? E aqui, o N será maior que 16. Então, peraí. Se aqui o N é menor que 1, as alternativas eu não tenho ninguém que satisfaça essa informação. Porém, quando o N é maior que 16, eu tenho a alternativa D, que é 17, que satisfaz essa inequação. Exercício 3. Para quantos valores inteiros de x vale a inequação abaixo? Então, observe que no numerador nós temos x ao quadrado mais 2x mais 3, no denominador x mais 1 menor ou igual a zero. A gente precisa primeiro, né, ver o numerador desta inequação. Então, quando a gente vai tirar, a gente precisa descobrir, obviamente, o valor do x, né, que é o que ele quer. Então, vamos pegar primeiro aqui a parte do numerador. X ao quadrado mais 2x mais 3, né, vou igualar a zero. E eu quero calcular o discriminante, o delta. Então, delta será delta igual o b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do a, que é o cara que acompanha x ao quadrado, que é 1, vezes o c, que é o termo independente, que é 3. Delta é igual 2 ao quadrado é 4, regra de sinal menos com mais é menos, com mais é menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Delta é igual 4 menos 12, menos 8. Veja só, o delta deu um número negativo, né? Isso significa que não tem raiz, né, nessa função. Como o a é positivo, então dentro lá do plano, é como se essa parábola, com a concavidade voltada para cima de forma crescente, é como se ela admitisse, ou melhor, ela admite todos os valores positivos, tá? Então, ela satisfaz para todos os valores positivos, ok? Bom, a parte do denominador, né, que é x mais 1 igual a zero, a raiz dele, ou zero da função, é x igual a menos 1, ok? Então, o que que acontece? Quando a gente coloca, né, em uma reta numérica, ele admite todos os valores, né, que são maiores ou igual, ou melhor, valores menores que menos 1, né? O x, os valores de x são atribuídos como valores menores ou iguais que menos 1. Para este exercício, a resolução é a letra E, que são números infinitos. Por quê? Se x ao quadrado mais 2x mais 3 sobre x mais 1 é menor ou igual a zero, é porque o x, né, este cara que a gente descobriu aqui, o x, ele é menor ou igual a menos 1, tá? Ou seja, tem uma quantidade, um conjunto solução de números inteiros infinitos para x. Exercício 4. Funções afins e quadráticas têm aplicações em alguns modelos simples envolvendo os conceitos preço de venda e custo de produção de uma mercadoria, bem como a receita e o lucro obtido com sua venda.
Para uma empresa, é fundamental determinar o intervalo de produção em que a receita supera o custo de produção. Suponha que o custo de produção de uma mercadoria de certa empresa, em função da quantidade produzida X, seja dado pela função C de X, 40x mais 1.400, né, denominado custo fixo de produção, e que o preço de venda seja P de X igual a menos 2x mais 200, em que X é a quantidade de demanda ou a quantidade vendida, né? Então, a gente precisa dessa quantidade vezes o preço, né, para a gente saber o custo. Nesse caso, a receita R é obtida com as vendas é função de X. Precisamente, a renda é igual a mercadoria vezes o preço. Continuando aqui. A quantidade produzida e vendida de X, né, vendida X para as quais essa empresa tem lucro é igual a renda menos a capital positivo, a receita supera o custo de produção E. Aí eu vou aqui no meu caderninho e já organizei toda essa parte de interpretação, né? Então, a gente precisa que o lucro, né, seja obviamente maior que zero e que a renda, né, o lucro seja a renda menos o capital. Bom, só que a gente tem uma quantidade de vendas, o preço e o valor do capital. Foi dada algumas funções, as quais eu já substituí aqui. Agora, a gente precisa calcular. A primeira coisa aqui é aplicar a propriedade distributiva. X que multiplica menos 2x, eu tenho menos 2x ao quadrado. X que multiplica mais 200, mais 200x. Sinal de maior, 40x mais 1.400. Bom, o que acontece? Eu vou colocar todos esses elementos para um lado só. Então, eu tenho menos 2x ao quadrado, mais 200x. Esse 40 positivo passa negativo, menos 40x, mais 1.400. E com tudo isso, eu vou fazer o quê? Esse cara, ele precisa ainda assim ser maior que zero, ok? Então, menos 2x ao quadrado. Estes dois caras aqui são semelhantes, então 200x menos 40x mais 160x mais 1.400 maior que zero. Bom, eu estou aqui com uma equação com números bem elevados e o meu A aqui está negativo. Eu posso dividir toda essa minha equação por menos 2, ok? Porque eu vou tornar o meu A positivo e o 2, ele é divisível por todos, tá bom? Então, menos 2 dividido por menos 2 vai ficar 1, então vai ficar x ao quadrado. 160 dividido por menos 2 vai ficar menos 80, eu não posso esquecer do x. E 1.400 dividido por menos 2 vai ficar menos 700. E como eu tô trocando os sinais, logo o sinal de maior torna-se menor a zero, tá? Resolvendo aqui essa equação do segundo grau, observe que o A é 1 e o B é negativo, né? Detalhe, aqui, esse cara, ele ficou positivo, é isso? É isso. Ele era negativo, ele passou para o outro lado, aqui ele ficou negativo. Quer ver? Quando eu peguei esse 40x e passei para o outro lado, bora fazer uma correção aqui. Quando eu peguei esse 40x e passei para o outro lado, ele passou negativo, eu esqueci do 1.400. Então, bora corrigir aqui com a Pro. Quando a gente passou esse cara para cá e, consequentemente, para cá, então, ele ficou menos 1.400, menos 1.400,
Logo aqui, quando faz a regra de sinal com menos 2, então ele fica mais 700. Fechou, agora tá certinho, ok? Agora dá certinho. O A é 1 e o B é negativo. Eu preciso calcular Bhaskara? Posso, fique à vontade. Mas eu também posso calcular por soma e produto, que vai dar legal também. Soma são dois números somados, que é igual a 80. E o produto são os mesmos valores, que vai dar 700. Então, esse cara é o da soma, esse cara é do produto. Quem são esses caras? Logo, eu posso fazer uso do 10 e 70. 10 mais 70, 80. E 10 vezes 70, 700. Ok? Então, eu posso dizer que a solução aqui, né, é 10 e 70. Então, eu tenho dois valores para x, ou x1 e o meu x2, né? Bom, o que acontece aqui? Qual é o conjunto solução? O conjunto solução é que x pertence aos reais, tal que 10 é menor que x e menor que 70, que é o intervalo aí entre esses dois zeros da função. Sendo assim, a gente tem uma alternativa correta, que é a alternativa C, bora aqui só para confirmar, né? Alternativa C, x pertence aos reais, tal que 10 é menor que x e menor que 70. Então, a alternativa correta, aí só confirmando, é a alternativa C. Exercício 5. Considere as funções reais f de x igual a x ao quadrado mais 4x e g de x igual a x. Qual é o maior inteiro para o qual vale a desigualdade f de x é menor que g de x? Bom, bora aqui. Eu já organizei aqui, né? O f de x, ele é menor que g de x, e o f de x é x ao quadrado mais 4x, e o g de x é x, ok? Bom, bora organizar, colocar esses caras todos de um lado. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 4x, esse x vai passar para o outro lado com sinal negativo, menos x menor que zero. Reduzindo os semelhantes, que são esses dois aqui, eu tenho x ao quadrado, 4x menos x, eu tenho mais 3x menor que zero. Preciso resolver essa inequação do segundo grau, tá? A gente pode resolver por termo comum em evidência, já que nós temos somente A e B. Então, eu tenho o termo comum em evidência é o x, multiplica, abre parênteses, x ao quadrado dividido por x é x, e 3x dividido por x é mais 3, maior que zero, tá? Bom, aqui a gente consegue descobrir os valores de x1. Por exemplo, qual o valor que eu substituo dentro, né, do parênteses, que eu vou anular o 3? O seu inverso, que é o menos 3. Então, se eu substituir dentro do parênteses, eu tenho que substituir fora. E tem que dar zero. Então, menos 3 que multiplica menos 3 mais 3, eu tenho aqui menos 3 mais 3, zero. Zero que multiplica menos 3, logo vai dar zero. Então, o menos 3 é minha primeira raiz. Qual outro valor que eu substituo fora do parênteses, que na multiplicação eu anulo todo o parênteses? O zero. Então, 0 mais 3, 0 mais 3 é 3, 3 que multiplica 0 é 0. Então, a minha segunda raiz é 0, ok. Bom, como que eu posso expressar essa inequação? Colocando como intervalo, em que menos 3 é menor que x, que é menor que 0, que é o intervalo entre esses dois. Então, esse x está entre o menos 3 e o 0, né? Observando lá, aqui as alternativas, o valor que está entre o menos 3 e o 0, logo é o menos 1, né? O 3 e o 4 são números maiores que 0, mas no intervalo, né, dessa desigualdade,
o valor que está lá, né, o inteiro, é o menos 1. Por isso, a alternativa correta é a letra B, menos 1.